Olá pessoal, espero que estejam tendo uma ótima tarde desse dia 25 de maio de 2022. Eu vou mostrar para vocês um trecho do vídeo que eu postei no domingo. Quem acompanha o meu canal tem uma quantidade grande de pessoas que fica esperando este vídeo de domingo em que eu faço a previsão para a semana. E eu falei que a terça-feira ia ser complicada por conta da passagem de Marte pela estrela Chet e depois a sua entrada no signo de Áries, que isso poderia trazer queda de poderosos e massacres. Vou trazer aqui o trecho para vocês verem, para aqueles que não viram, assistam agora, para aqueles que já viram, vão rever como eu dei uma ênfase muito grande para terça-feira. Acompanhe aqui comigo. Então a segunda-feira é uma espécie de um respiro entre este dia de domingo e a terça, que será punk. Por quê? O que vai acontecer na terça-feira, né? Na terça-feira a gente tem aqui o fato de que Marte vai entrar no signo de Áries, aqui ainda ele não está, essa entrada vai acontecer mais para o final do dia, né? Então ele já entra no signo de Áries, mas a Lua vai estar aqui. Ainda antes de Marte entrar em Áries, Marte num grau crítico, né? E fazendo conjunção com a estrela Chet. Olha a desgraça aqui, ó. Estrela Chet é uma estrela de catástrofe, de mortandade, de queda de poderosos, né? Então aqui é uma estrela pesada. Marte em conjunção com Chet. Então aqui nós podemos ter assassinatos, massacres, coisas bem complicadas, tá? Isso é perigosíssimo, esse momento que nós vamos viver aqui. Só que a Lua vai estar se metendo entre os dois, entre Netuno e Marte. Então nós vamos ter uma tripla conjunção, ou um estélio, o último estélio em Peixes. Então aqui finaliza esse momento de energia pisciana. Então podemos ter coisas assim relacionadas ao mar, coisas relacionadas a tudo que é peixes, mentira, traição, golpe de Estado, né? Enfim, todas as coisas complicadas que peixes pode trazer no sentido negativo, problemas na questão religiosa, enfim, traições e mentiras de todo tipo, as obscuridades, as coisas que foram criadas como cortina de fumaça, né? Enfim, isso aqui pode ser muito perigoso. E depois o Marte ele já entra no signo de Áries, aí começa a energia do estélio em Áries, como a gente vai ver mais à frente. Com esta passagem de Marte pela estrela Chet, que é uma estrela terrível, né? E agora a sua entrada em Áries, e isso mexendo também com o mapa, como nós vimos o mapa do Dória, o mapa do Moro, coloquei aqui para vocês, o mapa do Brasil, já que o Brasil tem Plutão no comecinho de Áries, então a gente também está tendo essa situação, e esse massacre que aconteceu, né? Marte fez conjunção com o Plutão do Brasil, e nós tivemos um massacre no Rio de Janeiro, mais um dos massacres, das chacinas, que marcam absurdamente a história do nosso país de uma forma extremamente negativa. E você tem uma classe média que comemora esse tipo de coisa, inclusive o próprio indivíduo que ocupa indevidamente o cargo de presidente nesse país, né? Cujo nome a gente tem até ânsia de vômito de pronunciar. Então, aí você mostra essa cultura de ignorância, de estupidez e de total desconhecimento das forças sociais que geram a violência no Brasil, né? A violência urbana. As pessoas acham que a violência brota pela violência ou porque é a obra de Satanás. Elas acreditam no mal puro e na luta do bem e do mal, no Salvador. Tudo isso é infantilidade, tudo isso é falta de entender as forças sociais e entender a história do Brasil, né? Entender a história do Brasil. Primeiro, qual é a efetividade de se mandar um bando de policiais violentos, truculentos, com uma formação fascista, para entrar numa comunidade e matar pessoas, chacinar pessoas, ou seja, é a pena de morte instituída da forma pior, né? Porque se você tivesse a pena de morte institucional, pelo menos a pessoa passaria por um julgamento, teria o seu direito de defesa, né? E numa situação de pena de morte poderia ser executada pelo Estado, mas depois de passadas todas as etapas legais. Agora, quando você tem polícias como um braço armado de execução de morte pelo Estado, sem julgamento, apenas pelo julgamento social, pelo preconceito das pessoas,
né? Quer dizer, ali vale tudo. Não importa se a pessoa está ou não está relacionada ao crime, eles vão e matam. E as pessoas simplesmente não dão nem aí com isso, não estão nem aí com essa situação. Porque é aquela velha história, são sempre negros, né? Jovens negros, e as pessoas não entendem o porquê da onde vem toda essa situação que ainda impera o regime do capitão do mato, né? Então é uma falta de consciência social. Apenas a pessoa ela reverbera o pensamento de classe média escravocrata, que vê no negro alguém que eles acham que é vagabundo, que nunca vai dar nada na vida mesmo, que vai ser sempre sustentado pelo Estado, e quando não, eles acham que tem uma tendência genética ao banditismo. Então, quando vai lá uma polícia e mata, para eles resolver um problema que eles acham que existe na nossa sociedade, quando na verdade eles não conseguem enxergar que são eles o problema da nossa sociedade, é essa elite branca escravocrata que nós temos aí. Essa classe média que se formou a partir de todo o preconceito cultivado lá com os imigrantes que vieram aqui para ocupar os postos de trabalho que ficaram por conta do fim da escravidão. Se a pessoa pegasse e fosse estudar história, em vez de ficar escrevendo besteira na internet, não é? Se ela fosse estudar história, ela vai ver que essa libertação dos escravos não foi essa coisa linda e maravilhosa como todo mundo fala, né? Porque um dia a pessoa era escrava, estava ali na senzala, acorrentada, e no outro dia simplesmente ela deixou de ser uma propriedade do senhor branco, né? E o que o senhor branco fez? Botou para fora. Por que eu vou te manter aqui? Por que eu vou dar comida para você? Por que eu vou dar roupa para você se eu não tenho mais a sua propriedade? Né? Então, assim, uma quantidade imensa de negros foram colocados nas ruas, foram para as cidades, não tinham onde morar. Eles não tinham onde morar, porque antes eles ficavam acorrentados na senzala, mas nem a senzala passaram a ter as ruas, se aglutinavam nas ruas, buscavam ajuda na sua religião, faziam lá sua religião afro, faziam o seu jogo de capoeira, e isso começou a ser criminalizado. Houve período em que a capoeira foi criminalizada. Então veja como que isso é antigo, né? Esse preconceito, essa coisa de querer eliminar o negro da vida social brasileira. Porque é isso que essa classe média branca, em boa parte, não generalizando, mas em boa parte, e eu vejo aqui onde eu moro, o discurso é esse pessoal gostaria que as favelas não existissem, que houvesse um botãozinho, e se eles tivessem acesso a esse botãozinho, eles apertariam, em que as favelas desapareceriam, que as comunidades iriam deixar de existir e que os negros desapareceriam. Uma boa parte da classe média detesta o Brasil, porque eles acham que é um país de muitos negros, e eles não gostam de ir no shopping, no supermercado, esbarrar com um negro. Então o que eles fazem? Eles vão tentar ganhar dinheiro e geralmente vão buscar formas ilícitas, vão tentar fraudar o Estado e, portanto, fraudar a própria população vulnerável que deixa de receber educação, saúde, para poder depois tentar ir morar em Miami, em Portugal. Essa é a situação, né? Eles não gostam que a gente fale isso, eles ficam estressadinhos, né? Eles começam a brigar. Aí aparecem aqueles senhores de óculos Ray-Ban do tamanho da cara, com aquela cara quadradona, né? E xingando e atacando, né? Ou como aquela outra com vestido de Bolsonaro lá, bem típico mesmo. Eles têm um biotipo bem característico, esse pessoal. E eles aplaudem toda vez que a polícia, né, que é uma máquina de morte que nós temos no país, né, e entra e faz essa execução. Isso daí tem repercussões muito grandes na nossa história, né? Repercussões sistêmicas, e nós, enquanto cada vez que nós temos um evento desses, é uma situação sistêmica mal resolvida que impede o Brasil de seguir adiante. Ou o Brasil encara essa situação, aceita a negritude do nosso país e vê e revê todas as políticas para que a gente possa finalmente tirar esse pessoal que desde 200 anos atrás foram jogados nas ruas das cidades e não tiveram outra opção a não ser subir os morros e construir seus barracos, e estão ali até hoje. E quando você tem um governo que vai estender a mão para essas pessoas, essa elite branca condena, essa elite branca golpeia esse governo. O Brasil não vai continuar de uma forma honesta com esse tipo de mentalidade. E é hora de a gente rever essas posições.
Nós não vamos chegar a lugar nenhum na história civilizatória enquanto nós não nos reconciliarmos com o nosso passado, tá? Com os nossos povos originais, que também estão sendo massacrados por garimpeiros e com o apoio deste governo facínora que está aí, tá? Não nos reconciliarmos com a situação da escravidão, que não é só falar perdão e fazer políticas afirmativas, é isso também, porém tem que ter muito mais. E tem que ter um olhar para o Brasil. Porque essa mesma classe que não olha para o Brasil, porque não gosta do que vê, saiba que tem gente lá fora com olhos muito grandes no Brasil. E daqui a pouco nós não vamos ter a nossa nação soberana. O jogo do milênio está sendo jogado. Só não acordou ainda quem realmente está muito perdido nessa história. E não está percebendo que daqui a pouco quem vai estar na mira dos poderosos é o Brasil e a Amazônia. Elon Musk já esteve por aqui. E eu falei para vocês, no vídeo que eu tratei do Elon Musk, quais eram as intenções dele. Mais uma das histórias que se confirmam aqui no canal. Recado tá dado, se você gostou desse vídeo, dê um like aqui, deixa aí o seu comentário, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Se você ainda não se inscreveu aqui, vai lá no botãozinho de inscreva-se, aperta até aparecer inscrito e também ative o sininho, assim você recebe notificação toda vez que eu colocar vídeo novo no canal. Eu vou ficando por aqui, até o nosso próximo vídeo e um grande abraço.